Primeiras discussões. Então, a história se passa numa cidade fictícia chamada Cold Land, agrupada no mapa de um condado americano real. Então, esse condado de Cushing existe realmente nos Estados Unidos e foi fundado em 1906. Ele é um dos 87 condados do estado de Minnesota, e realmente a sede deste condado é International Falls. Então, é realmente real. E outras cidades também que são citadas na obra são reais. A escolha deste condado se deve ao fato de que a cidade de International Falls, ela é tida como uma das cidades mais frias dos Estados Unidos. Então, situar Cold Land dentro das proximidades é a estratégia necessária para justificar o clima frio e sombrio da cidade, onde será desenvolvida ou desenrolada as tramas principais. Então, como temas que vão estar presentes nesse romance sobrenatural, vamos falar sobre preconceito, sobre bullying, depressão, que são alguns dos principais temas retratados nessa obra. Contudo, nós vamos destacar como principal símbolo da obra do amor dos protagonistas, Avila Curtis e Ulier, a flor Muguet. Então, esta flor, esta rosa, ela simboliza o amor e é o ápice do ultrarromantismo, pode-se assim dizer, que está presente na obra. Uma rosa bela, que exala um incrível perfume, mas contudo é venenosa. Então, essa é a contrariedade necessária para explicar os perigos de quem decide se aventurar nos embalos do amor. O cheiro de tal rosa é a marca registrada do mistério de Ulier. Como explica a própria personagem Avila Curtis, na página 61 e 62, então temos o seguinte: por fim, acabei descobrindo o cheiro misterioso que me guiava para caminhos desconhecidos em busca de solucionar o enigma a respeito da figura do meu desconhecido. Era uma flor chamada Muguet, também conhecida como lírio do vale, círio de Nossa Senhora, convarária, flor de maio, lírio com vale, muguet e muguet do vale. Ela é pequenina, mas exala uma magnífica essência capaz de deixar você louco, no bom sentido. Além disso, dizem que ela representa a rosa da boa sorte. O interessante é que no período do inverno, essa flor entra em uma espécie de sono. Quando chega a primavera, suas folhas anunciam que a fênix morta está prestes a ressurgir. Então logo começa a espalhar o seu adorável odor por entre os ventos uivantes. Mas por trás da beleza misteriosa da flor, existe também um cuidado especial a ser tomado. Ela é venenosa. Primeiras discussões. Então, a história se passa numa cidade fictícia chamada Cold Land, agrupada no mapa de um condado americano real. Então, esse condado de Cushing existe realmente nos Estados Unidos e foi fundado em 1906. Ele é um dos 87 condados do estado de Minnesota, e realmente a sede deste condado é International Falls. Então, é realmente real. E outras cidades também que são citadas na obra são reais. A escolha deste condado se deve ao fato de que a cidade de International Falls, ela é tida como uma das cidades mais frias dos Estados Unidos. Então, situar Cold Land dentro das proximidades é a estratégia necessária para justificar o clima frio e sombrio da cidade, onde será desenvolvida ou desenrolada as tramas principais. Então, como temas que vão estar presentes nesse romance sobrenatural, vamos falar sobre preconceito,
sobre bullying, depressão, né, que são alguns dos principais temas retratados nessa obra. Contudo, nós vamos destacar como principal símbolo da obra do amor dos protagonistas Ávila Curtis e Ulier, a flor Muguet. Então, esta flor, esta rosa, ela simboliza o amor e é o ápice do ultrarromantismo, pode-se assim dizer, que está presente na obra. Uma rosa bela, que exala um incrível perfume, mas contudo é venenosa. Então, essa é a contrariedade necessária para explicar os perigos de quem decide se aventurar nos embalos do amor. O cheiro de tal rosa é a marca registrada do mistério de Ulier. Como explica a própria personagem Ávila Curtis, na página 61 e 62, então temos o seguinte: por fim, acabei descobrindo o cheiro misterioso que me guiava para caminhos desconhecidos em busca de solucionar o enigma a respeito da figura do meu desconhecido. Era uma flor chamada Muguet, também conhecida como lírio do vale, círio de Nossa Senhora, convarária, flor de maio, lírio com vale, muguete e muguete do vale. Ela é pequenina, mas exala uma magnífica essência capaz de deixar você louco, no bom sentido. Além disso, dizem que ela representa a rosa da boa sorte. O interessante é que no período do inverno, essa flor entra em uma espécie de sono. Quando chega a primavera, suas folhas anunciam que a fênix morta está prestes a ressurgir. Então logo começa a espalhar o seu adorável odor por entre os ventos uivantes. Mas por trás da beleza misteriosa da flor, existe também um cuidado especial a ser tomado. Ela é venenosa. Dando continuidade, citações literárias. Froberta Lobo, ou mais conhecida como Froberta Espanca, livro de mágoas. Ávila escolhera um dos poemas dessa poetisa portuguesa para recitá-lo na festa de fim de ano escolar, quando tinha apenas 8 anos de idade e residia na cidade de International Falls. Livro de Mágoas foi o primeiro livro publicado por Froberta em 1919 e na época eu gostaria de ter publicado Black Wings, né? Não em 1919, mas na época entre 2015, que foi o primeiro período que eu publiquei essas minhas obras independentes, então eu gostaria de ter publicado Black Wings como o meu primeiro livro. Então a alusão a esta obra é explicável, já que de fato não ocorreu, foi o Reino Mágico de Mystic, porque nós tínhamos que fazer alguns ajustes nesse sentido na obra Black Wings, então ela foi posteriormente publicada, como eu expliquei para vocês. Então, não é citado em minha história um poema específico que Ávila recita neste momento, né, nesse recital de literatura, mas eu particularmente gosto do Neurastemia, do qual eu destaco apenas algumas estrofes que vocês podem acompanhar também no vídeo, certo? No slide. Chuva, tenho tristeza. Mas por quê? Vento, tenho saudade, mas de quê? Ó neve, que destino triste o nosso! Ó chuva, ó vento, ó neve, que tortura! Gritem ao mundo inteiro esta amargura. Digam isto que sinto, que eu não posso. Então, temos essa aqui, certo? A segunda referência é Lois Merrill Jones, que foi uma pintora negra que nasceu em Boston, nos Estados Unidos, e pertenceu a esse movimento chamado de New Negro Movement, e ela foi a Lois Jones foi a única pintora africana do período de 1930 a 1940 a ter influência sobre os demais artistas da época, pois o movimento que ela fazia parte mesclava a cultura africana com a cultura americana. Eu deixo até o link de alguns sites com informações
e belíssimas imagens das obras da Lois. Também vai estar disponível na descrição deste vídeo também. É citado no meu livro o nome dessa artista, em comparação às atividades também que vão ser desenvolvidas pela artista, que é a mãe da Ávila, né? Ela é uma pintora também, a senhora Alexia Van. Ela é também pintora, então, em comparação aos trabalhos que ela faz, a citação da Lois, uma importante artista americana. Outra contribuição literária, outra referência literária que vamos ter é o Geoffrey Chaucer, que é o autor da obra Canterbury Tales, que é um livro que a Ávila está lendo na parada de ônibus quando conhece pela primeira vez o Lier. Também é o livro que o Lier envia a Ávila anonimamente, visto que no acidente de ônibus que a Ávila vai sofrer, ela perde esse exemplar antigo desse livro que ela gostava muito. E ele, sensibilizado com isso, compra um novo exemplar e envia pelos correios de forma anônima. Este livro é traduzido como os Contos da Cantuária e foi escrito em 1387 pelo Geoffrey. E é um marco na história da literatura inglesa medieval, uma vez que o autor escreveu tal obra em inglês, abandonando o latim e o francês, que eram as línguas mais comuns de obras publicadas naquele período na Inglaterra. Então, o livro apresenta histórias escritas em prosa, contos e versos que narram a jornada de vários peregrinos rumo à Catedral da Cantuária, onde estão os restos mortais do Santo Tomás Becket, arcebispo, que fora assassinado pelos seguidores do rei Henrique II em antigas disputas entre a Igreja Católica e o rei da Inglaterra. É proposto que cada peregrino na história narre algum fato, algum acontecimento, para tornar a viagem dos mesmos mais tranquila e, ao mesmo tempo, menos cansativa, certo? Outra referência que vamos ter é a banda Zandria, uma banda alemã de metal gótico que eu gosto muito. E especialmente o meu gosto pessoal, com certeza está impregnado neste livro, como eu aprecio o metal sinfônico, doom metal, gótico, metal gótico, então tem algumas referências de bandas que eu curto muito. Então, o próprio estilo musical que a banda segue tem uma pegada bem ultrarromântica. E a Ávila, a personagem principal, ela vai dar de presente, ela vai presentear sua amiga Lily com CDs dessa banda, quando ela pensa que quem na verdade enviou esse exemplar do livro, Canterbury Tales, foi a Lily. Na cabeça dela, ela pensa que foi Lily que enviou, então nada mais do que recompensar, e ela recompensa a amiga com CDs de bandas que ela gosta. Edgar Allan Poe, ele é a última referência dentre as referências literárias e musicais, né, presente na obra, por assim dizer. Então, Edgar Allan Poe, ao longo do livro, Ávila recebe de presente de Lynn outro presente, né, como esses personagens, eles gostam de presentear uns aos outros. Então, ela recebe de Lynn, que é um policial que vai gostar dela, enfim, vocês vão ler e vão entender a história. Ela recebe dele um livro de contos e poemas do escritor Edgar Allan Poe. Então, quem conhece os meus trabalhos sabe que eu gosto muito de Edgar Allan Poe, porque eu desenvolvi meu TCC no curso de letras sobre esse autor, e desde então sou fã de sua obra e de sua vida. Então, não poderia deixar de citar, né, esse personagem que tem uma intertextualidade com a Ávila a partir das características românticas de sonhador, de buscar vivenciar o amor, traídos por aquele, tanto Edgar como Ávila vão ser traídos por aqueles que diziam ser seus amigos, e pior ainda, né? Todos eles são perturbados por seus medos e dilemas pessoais que levam cada um a distintos caminhos nesse sentido.
Então, digo isso em relação até interessante, que a própria morte do Edgar Allan Poe até hoje é um mistério. Então, além da vida dele ter essa ligação, a morte dele também tem ligação com a morte de Ávila na história, né? Então, liga também esse fato real de Poe com a morte da própria personagem Ávila, que vai ser um mistério para seus familiares e amigos, que só mesmo a personagem em si, né, enquanto espírito, vai saber o que de fato foi a real causa de sua vida ter sido ceifada. No livro também é citado os contos A Máscara da Morte Rubra, de Edgar Allan Poe, e uma frase do conto Ligeia, que para mim é a minha predileta, minha assinatura em algumas redes sociais antigas também. O homem não se entrega aos anjos, nem se rende inteiramente à morte, senão pela fraqueza de sua débil vontade. Então, é uma frase que eu gosto muito. A personagem Tessie, que é irmã de Ávila, ela vai ler o poema O Corvo como uma forma de homenagear a irmã no funeral. E no poema é nítido o subjetivismo, o sentimentalismo, a adoração do amor e da mulher, melancolia, pessimismo, morte, a atmosfera sombria que indica o estado da alma humana do jovem que perdera sua donzela arrancada e sendo levada pelos braços da morte. O animal corvo é porta-voz de tristes momentos e indagações apresentados pelo narrador, e não existindo, pois, poema perfeito para ser recitado nesse clima fúnebre. E, além disso, a grande intertextualidade que o poema tem com todos os acontecimentos que levam à vida, que estão presentes na vida e na morte da personagem Ávila Curtis. Então, quem lê vai com certeza ter esse despertar de intertextualidades. Conto com vocês no próximo podcast número 2 para finalizarmos todos os segredos de conhecendo a nossa trilogia Black Wings. Tchau, tchau, pessoal!